Olá, meu nome é Ana Peixoto, eu sou diretora executiva da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial na unidade Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Sou contadora e advogada. Hoje nós vamos falar sobre as faltas dos funcionários nesse período de pandemia, nesse período de coronavírus. A Lei 13.979 de 2020, ela vem com uma série de regras para poder conter o coronavírus. Inclusive, ela fala sobre a quarentena e o isolamento. Então, lá no seu parágrafo 3º do artigo 3º, né, Lei 13.979, artigo 3º, parágrafo 3º, ela diz que as faltas nesse período do coronavírus são faltas justificadas. Isso significa que você, empregador, não pode descontar as faltas do funcionário nesse período. Eu até recebi ligações de funcionários, né, me passando que tiveram faltas ali descontadas, perguntando se eu poderia fazer o processo judicial para descontar essas faltas. Bem, são valores muito baixos, né? Teve um funcionário que foram 3 dias de falta, a outra que teve bastante falta ali, foram 300 e poucos reais, realmente fica inviável fazer esse processo judicial, mas eu encaminhei para eles essa lei e pedi a eles que apresentassem lá no Recursos Humanos da empresa, que apresentassem na empresa para poder que fossem abonadas as faltas deles. Por quê? Porque essa lei 13.979 de 2020, ela foi publicada no dia 20 de fevereiro. Então, ali ela já previa várias medidas que os estados, os municípios deveriam adotar para poder conter o coronavírus. E a partir do momento que o seu estado ou seu município adotou uma medida determinando a quarentena, ali já estava suspensa qualquer possibilidade do empregador descontar tanto atraso quanto faltas, porque as medidas foram adotadas. Porque quando eu falo que essa lei foi publicada no dia 7 de fevereiro, as pessoas ficam assustadas. Poxa, então desde fevereiro não poderia ter descontado faltas? Não. Ao meu ver, e aí assim, questão de entendimento, porque a lei já estava em vigor dizendo que são abonadas as faltas desde o dia 7 de fevereiro que foi publicado. Só que, o que o artigo 3º ele fala? Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. Aí vem isolamento, quarentena, e aí lá no seu parágrafo 3º vem: será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas nesse artigo. Ou seja, por mais que a lei tenha sido publicada no dia 7 de fevereiro, só pode ser considerada falta justificada a partir do momento que o estado, o seu município, enfim, a sua cidade, ela implantou alguma medida dessas de contenção do coronavírus, seja isolamento, né? E pelo menos assim, o que eu senti mesmo de que explodiu tudo isso foi quando nós fechamos o escritório aqui e passamos a trabalhar home office, foi no dia 24 de fevereiro, né? Então, toda essa confusão de coronavírus ali começou a esquentar no dia 16 de fevereiro, quer dizer, na segunda semana de março, dia 16 de março ali, tanto que no dia 22 de março, o governador aqui do estado do Rio de Janeiro não queria deixar nem que as pessoas que viessem de outros estados como Minas Gerais, São Paulo, entrassem no Rio de Janeiro, e isso, como ele não tem autoridade para isso, ele não conseguiu. Então, foi realmente ali naquela semana. Então, ao meu ver, a partir ali do dia 16 de março em diante, todas as faltas que os funcionários tiveram ou atrasos já não poderiam mais ser descontadas, tá? Porque foi quando realmente as medidas começaram a ser implantadas. E a gente realmente teve um pico no final de março, que eu ainda fechei o escritório no dia 24 de março, mas solicitei à copeira que passasse aqui nesses últimos dias de março para poder aproveitar que o escritório estava vazio para fazer uma faxina geral. E ela teve muita dificuldade aqui na minha cidade, no Rio de Caxias, de conseguir transporte público, de ficar horas no ponto de ônibus e não conseguir. Então, como é que o empregador poderia descontar uma falta ou um atraso de um empregado que está sofrendo tudo isso, né? Hoje nós temos ainda, nós já estamos no final de maio, segunda-feira vai ser 1º de junho, nós estamos gravando esse vídeo hoje, dia 29 de maio.
Ainda temos dificuldade com o transporte público, mas realmente ali no final de março, abril, estava bem pior. A situação em relação ao transporte público estava impossível. Então, não tem como o empregador descontar esses atrasos, essas faltas, devido a essas medidas. Então, nós falamos lá no vídeo da medida provisória 927, no tópico banco de horas, sobre a importância do empregador estar fazendo o banco de horas, justamente porque dos meus clientes eu tive situação de que a funcionária ganhou o bebê, entrou de férias, como geralmente é de praxe, né, tira férias, e deveria voltar a trabalhar agora em abril, e ela disse que não voltaria a trabalhar, que ela se recusava a voltar e também não estava pedindo demissão, e que a empresa tinha que colocá-la em home office, e a empresa não queria colocá-la em home office. Qual a solução? A empresa não tinha como obrigá-la a voltar a trabalhar e não poderia descontar as férias dela. E ela estava se recusando a pedir demissão. Não tem como computar 30 dias de férias e abandono de emprego, porque a lei diz que essas faltas são faltas justificadas. Então a empresa pagaria para ela ficar em casa? Nesse caso concreto, a empresa não teve outra alternativa, acabou dispensando ela com todos os seus direitos, mas é uma situação realmente muito complicada para o empregador, muito complicada para o empregado, né? Porque nós temos pessoas que realmente estão com medo, que não querem sair de casa, que o empregador seria uma das soluções, antecipar as férias desse funcionário que não quer voltar a trabalhar. E hoje, como nós já temos a medida provisória 936, também pode estar fazendo a suspensão do contrato de trabalho. Então, assim, é necessário que você que está assistindo esse vídeo, se você for empregado, que você tenha bom senso, não utilize isso de má fé. E se você for empregador, também tenha um diálogo com o seu empregado de entender qual é a situação. Se ele realmente está com dificuldade de locomoção, se é necessário colocar ele de férias, suspender o contrato de trabalho dele, ou realmente ele está agindo de má fé e aí é uma decisão do empregador de pegar e dispensar esse empregado para poder realmente não ficar com essa pessoa que está com essa má fé, né? Então fica realmente a decisão de cada um, fica ao seu critério, mas fato é que simplesmente descontar ou dar abandono de emprego nesse período de calamidade pública, essa possibilidade realmente não existe, tá bom? Então esse vídeo era para falar só sobre isso, sobre essas faltas, sobre essa questão do isolamento. Veio esse artigo, parágrafo 3º da Lei 13.979 de 2020, abonando as faltas. Então, eu entendo a boa-fé do legislador quando ele colocou esse parágrafo e entendo também que, infelizmente, muitas pessoas vão se beneficiar e utilizar desse artigo de má-fé, tá? Esses funcionários que me procuraram e até perguntaram, 2 deles realmente, na verdade eu falei que 2 me perguntaram, mas foram 3. 2 deles não estavam realmente de má fé, eram atrasos que pela falta de locomoção, dificuldade na locomoção, falta de ônibus e tudo. E a outra realmente ela estava faltando com a intenção que a empresa demitisse ela, tentando forçar que a empresa dispensasse, a empresa realmente não dispensou e ela acabou pedindo demissão. Então, infelizmente, tudo acontece, né, no nosso país, no nosso Brasil, mas fica aqui esse alerta para os empregadores, para eles não terem depois uma demanda judicial só para reclamar essa questão dessas faltas que foram descontadas indevidamente. E fica um alerta também para você, empregado, que às vezes quer se beneficiar porque com essa pandemia toda o aumento do desemprego vai ser bem grande e você hoje escolher infernizar, vamos dizer assim, a vida do seu empregador, que ele está impedido de descontar essa falta para ele te mandar embora, que é o que você deseja, pense que para você conseguir um novo emprego vai estar bem complicado, porque nós já somos milhões de desempregados, né? O nosso país já tem milhões. E nós enfrentamos aí um colapso do seguro-desemprego em 2018, que não era nem essa pandemia. E nós não sabemos quando vai acabar, então o ideal é realmente hoje que você dê o seu melhor, que você converse com o seu patrão, que você não quer ficar, que você faça o acordo legal, que existe essa previsão de onde há a rescisão recíproca, né? Onde ambos concordam ali com aquela rescisão, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês e no próximo vídeo vamos falar da medida provisória 936.